Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Boa noite também às pessoas que estão nos assistindo via Facebook. É um nome prazer estarmos aqui hoje reunidos, né, para ouvirmos um pouco sobre o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos a palestra, vamos a alguns avisos. Primeiro, então, nós temos todos os dias pela manhã, às 9 horas, uma atividade com o Sr. Paulo Salerno, que é a de oração, né, uma oração diária. Esta oração, então, ela é todos os dias às 9 da manhã na plataforma do Facebook. Também todas as quintas-feiras nós temos o Evangelho no Lar da Casa, que também é feito de forma virtual às 21 horas, certo? Bom, vamos então iniciando a nossa exposição, o nosso trabalho de hoje. Primeiramente, então, eu convido a todos para que possamos unirmos em uma prece inicial do trabalho. Vamos então acerenando os nossos pensamentos, nos conectando ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade amiga aqui presente, rogando e pedindo que possamos, através desta exposição, através da energia desta casa, constituirmos e alcançarmos tudo o que viemos buscar nesta noite. Sendo assim, muito agradecidos, pedimos licença e iniciamos a exposição e o trabalho da noite. Que assim seja. Lembrando então que o pessoal de casa que quiser ainda disponibilizar uma jarra, um copo com água, né, para ser magnetizada ao longo da exposição e também no passe final, certo? No momento do passe. Bom, hoje o capítulo que nós vamos abordar será o capítulo 24, o item 11, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E quem irá expor para nós, então, este item é o senhor Paulo Salerno. Boa palestra. Obrigado, Karina. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo pela internet. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós e, sobretudo, que cada um possamos nos conectar com Ele, porque Ele está conectado com nós, com toda certeza. Esse item, para muitos de nós, parece estranho. Como não precisar de médico? Todos nós precisamos. Mas Jesus tem as suas peculiaridades para nos falar. Vamos ver, então, nesse item, o que Mateus registra do ensinamento de Jesus. Esse registro está no capítulo 9 de Mateus, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, não o evangelista, Mateus, um outro publicano. Vieram aí ter muitos publicanos, amigos do Mateus, naturalmente, e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Os publicanos eram aqueles encarregados de fazer as cobranças de impostos, as taxas públicas, para Roma, naturalmente. E os fariseus, uma classe de homens que tinham por tarefa cuidar da parte teológica do conhecimento judaico. E naturalmente que eles ficavam muito na letra e pouco no sentido. Jesus, então, falando aqui, dizendo que não são os sãos
que precisam de médico, ele já nos situa. Quem de nós pode dizer que é são? Podemos ter um corpo perfeito, são, naturalmente. Mas, se estamos nesse mundo de provas e expiação, naturalmente que temos algo a reparar. Jesus não fala dos sãos de corpo, mas do espírito. Sãos em espírito. E, portanto, esta condição de sãos não está ainda ao nosso alcance. Estamos nos curando das feridas passadas. Haja vista que nós outros temos N enfermidades. Experimentamos isso em nossos corpos, que são verdadeiros filtros do espírito. Quem é doente é o espírito, que naturalmente contamina a carne fraca desse corpo, que é perecível. Temos poucos anos de vida, alguns até uma centena, um pouco mais, alguns anos a mais, mas a grande maioria de nós está hoje na expectativa de vida entre 75, 80 anos, 90, no máximo. A grande maioria, naturalmente, tem os excessos, as exceções. Mas vejamos, Jesus então vem para dizer que cada um de nós, em observando a letra do Evangelho, receberíamos o medicamento para o espírito, ou para as almas, como queiramos. As almas são os espíritos encarnados. Quando Jesus disse que não veio para curar os sãos, porque esses não precisam de médico, ele está falando às questões espirituais e àqueles outros que se imaginavam sãos do corpo físico, estavam salvos. O que não é verdade. Porque a matéria se deteriora, todos nós sabemos. E ao passar do tempo, vamos descobrindo essa deteriorização. Portanto, Jesus não poderia falar ao espírito ainda naquela época. Pouco se entendia, mas com o advento da doutrina espírita, quando em 1857 Allan Kardec lançou a decodificação da doutrina, com a publicação do Livro dos Espíritos, tomou corpo esse entendimento nosso hoje da espiritualidade, da vida espiritual. Vivemos, muitos de nós, uma vida física, corporal, pouco nos atendo às questões do espírito. Então, cuidamos bem do nosso corpo, malhamos, boa alimentação, nutrição, enfim, buscamos recursos da medicina, da ciência para ter longa vida nesse corpo físico. Mas estamos esquecidos de que esse corpo terá um fim. Ele se dissipará. Mas o espírito que habita ele, não. Esse continua após a morte do corpo. E quem de nós, a grande maioria desta humanidade, está preocupado consigo mesmo? Consigo mesmo, espírito. Estamos nos preocupando conosco mesmo em corpo perecível. E é nisso que Jesus vem dizer, reforçando, não são para esses que ele fala. Ele fala para o espírito imortal. Diz no comentário de Allan Kardec, para que nós entendamos um pouco mais, já que buscando a iluminação através do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo se aclara. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados.
porque são os que mais necessitam de consolações. Vejam, ele não consola o corpo, ele consola o espírito que habita aquele corpo. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Era assim que os publicanos e os entendiam, que eles tinham a lei e não precisavam de mais nada. Cobravam seus impostos e estavam satisfeitos. Estas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Aqui vem falar em mediunidade, mas aqueles que nós aqui estamos, quem é e quem se considera médium? A grande maioria não se considera, mas somos médiuns. Todos nós temos essa faculdade. Uns, uma forma mais estuante, mais clara, e outros, um tanto quanto apagadas, mas todos nós temos mediunidade. Todos nós temos essa faculdade. É como nós, que ao renascermos, ao reencarnarmos como bebê, ainda não sabemos nos expressar pela palavra, mas ele traz a faculdade de falar. E na medida em que ele se exercita, ele consegue articular palavras, não só sons que o pai ou a mãe possam entender e decodificar, mas ele poderá se comunicar com tantos quantos ouvirem ele. Faculdade de falar. Todos nós temos a faculdade mediúnica. Se assim não fosse, como o nosso espírito protetor ou o nosso anjo de guarda nos intuiria? Falaria conosco? Então, todos nós somos médiuns, num grau maior ou menor. E por que aqui fala-se em mediunidade? Para que nós entendamos que somos criaturas espirituais, fazendo um pequeno estágio na matéria densa, a fim de que nos aprimoremos no convívio com os díspares. No plano espiritual, nós nos reunimos com os pares, com aqueles que vibram nas mesmas intensidades nossas. Nos atraímos por vibração. Ao virmos a matéria densa pela reencarnação, nós não temos mais essa sintonia. A única coisa que nós temos de comum é o corpo físico que habitamos. Todos nós temos os mesmos corpos, constituídos com os mesmos órgãos. E nos expressamos através deste instrumento, mas nós não somos esse instrumento. E aqui nós convivemos com os díspares. Quantos dissabores nós encontramos porque alguém pensa diferente de nós e diz: não falo mais contigo porque eu penso diferente. Mas nós estamos aqui para aprender a conviver. Hoje isso está muito acentuado. Até mesmo dentro das famílias as criaturas já não se falam e proíbem umas às outras de se visitarem, porque têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Não, aqui tu não entra. Mas nós estamos aqui justamente para aprender a conviver. Porque é muito fácil eu me isolar. Não tenho contato com ninguém, só posso me aborrecer comigo mesmo. Mas quando eu tenho que me relacionar com o outro, eu tenho que começar a conhecer e me conhecer.
E é esta a grande oportunidade que a reencarnação nos traz, de conviver com díspares, a fim de que aprendamos, porque o outro enxerga em mim o defeito que eu nego enxergar. E eu enxergo no outro o defeito que ele nega. Assim funciona. Mas quando Jesus ensina que a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos que os outros cometem e perdão das ofensas, é isso que ele está pedindo a nós. Que nós aprendamos a conviver. Porque ao sairmos desse corpo, nós estaremos com aqueles que se afinizam. Se eu for um homem bom, estarei com alguns bons. Claro que não sou um homem bom, naturalmente. Mas estarei no nível daqueles que se assemelham às minhas condições de hoje. E por ali, eu não tenho adversário. Eu não tenho criaturas com opiniões diferentes. E aí podemos ver que não cresceremos tanto. Só para que nós entendamos, nas últimas Olimpíadas que nós tivemos aqui no Brasil, alguns treinadores de natação estavam muito aborrecidos com um atleta nosso que treinava nos Estados Unidos. E diziam esses treinadores, querendo trazê-lo para cá, porque ele tinha o potencial, para que treinasse aqui. Porque aqui nós tínhamos as mesmas condições tecnológicas para trabalhar bem aquele atleta. Ele disse, eu sei de tudo isto, mas se eu for ao Brasil, eu não tenho com quem competir, porque eu sou o topo. Os outros competirão comigo. Aqui nos Estados Unidos eu estou muito atrás do topo. Então eu tenho que buscar esforço. Eu tenho que fazer esforço para superar a mim e tentar superar algum desses meus concorrentes. Então aqui eu cresço. No Brasil eu estagnaria. É isto. Aqui na matéria estamos disputando. No plano físico estamos equilibrados. Então a reencarnação é uma bênção. E a mediunidade que fala aqui é para que nós comecemos a entender que não somos esses corpos, que somos espíritos imortais e, portanto, necessitamos de contato com a espiritualidade. Quando nós oramos, acessamos essas vibrações espirituais. Quando nós estamos irados, nós também acessamos essas vibrações da ira. Porque assim como os homens, os espíritos também são irados. Porque é evolução. Os irados se procuram. Os bons se procuram. Tem uma passagem no Evangelho onde é falado sobre Lázaro e o rico, onde o rico, por ser perdulário e não fazer o bem, ao ter desencarnado mais ou menos próximo a Lázaro, um mendigo, não aquele Lázaro que acompanhava Jesus, um mendigo. Esse homem rico disse ao Deus, como que Lázaro, que era um qualquer, que vivia das migalhas que caíam da minha mesa, pode estar no seio de Abraão? E eu, cheio de ouro, de riquezas, de potencial, estou aqui, passando fome e sede? E o Senhor disse para ele, Lázaro, em vida, depurou-se pela sua pobreza. Mas tu, que poderia ter aliviado a fome dele, não fizestes nada. Portanto, entre tu e Lázaro há um abismo intransponível, vibratório. E é nisso que nós temos que pensar ao desencarnar, onde queremos estar.
estamos produzindo hoje as condições para o futuro. Porque estamos, na atualidade, colhendo o que fizemos no passado. E se não estamos gostando da colheita de hoje, é necessário que comecemos a cuidar da semeadura que deverá ser feita para que no futuro eu possa me beneficiar daquilo que eu fiz. Então, quando Jesus nos traz essas condições de que não são os sãos que precisam de médico, ele se refere a esses corpos ou essas criaturas em corpos ditos saudáveis. Pela prepotência, eu me basto, eu sou mais. É assim que as pessoas pensam. O que ela está exteriorizando? Orgulho. Porque alguns até no passado não tão distante disseram: nós não precisamos mais de Deus. Não precisamos dele. O que temos já nos basta. E mais modernamente estão dizendo que não precisamos do Cristo. Não precisamos dele. Porque já alcançamos um grau de tecnologia, de conhecimento, que não precisamos dessas coisas espirituais, religiosas. Tenhamos cuidado. Os falsos profetas estão à nossa volta. Jesus não veio para botar remendo novo em pano velho, isto é, curar corpos perecíveis. Ele veio para curar a alma, o espírito imortal. E é nesse sentido que nós temos que buscar a compreensão dos ensinamentos do Mestre. Quando ele se referia às coisas materiais, era só para que nós entendêssemos um pouco. Como ele falava a respeito da pesca, da colheita, dos silos. Ele estava falando para que nós, naquela época, pudéssemos entender. Mas hoje, com o advento da doutrina espírita, nós já conseguimos perceber isso. E quando, aqui no comentário de Allan Kardec, fala-se em mediunidade, ele está dizendo que nós todos temos percepções extra-física. Ah, não me lembro. Pode ser que não te lembre. Mas lembra-te de todos os sonhos que tu tem todas as noites? Quase nunca nós temos lembrança de todos os sonhos. Lembramos um ou outro. E onde estávamos quando sonhávamos? Quem é que sonha? É o corpo ou é o espírito? Isso nós temos que saber. Então, quando se estuda a doutrina espírita, nós vamos poder separar muito bem o que é corpo e o que é espírito, o que é matéria e o que não é. Mas vamos adiantar o nosso ponto. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro da Esperança, no capítulo 78, Ante o Divino Médico, diz o seguinte, fechando esse capítulo: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Depende de nós. A receita está dada, foi passada, assinada pelo mestre. Agora nós precisamos ir na farmácia, comprar o remédio. Mas não basta, é preciso ingerir o medicamento.
fazer uso da doutrina espírita. É esse o medicamento que precisamos, porque a doutrina espírita não veio para os corpos, também vem para o espírito. O corpo é uma passagem, é uma ferramenta que precisamos cuidar naturalmente, preservá-lo o máximo que pudermos, mas sem nos iludir. Um dia teremos que abandoná-lo. E o túmulo não é o final, é a porta que se abre para a espiritualidade. Como foi a porta, a reencarnação da espiritualidade para a matéria que se abriu para nós. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, tem um capítulo que trata sobre psicoterapeuta e ela comenta exatamente esse item 12 do capítulo 24. Diz ela: graças a essa liberdade de escolha a respeito daqueles com os quais se podem ou querem comunicar os portadores da mediunidade, cada um segue o rumo que melhor lhe apraz, aprendendo a conquistar as lições que recebe, o mais eficaz comportamento que lhe propicie a felicidade. É emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos, desde que lhe faculte a atender na casa do coração e o recebam nos tugúrios do sofrimento onde se refugiam. Assim, regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. Mediunidade significa dizer que eu me alio aos bons ou me alio aos maus. A escolha é nossa. Ah, mas eu estou sofrendo influências espirituais, eu não durmo à noite, estou preocupado, vejo vultos. E aí perguntamos a essa criatura: qual é a tua crença? Tu oras? Tu faz o bem? Tu é uma criatura caridosa? Ah, não faço nada disso, até porque nem acredito. Pô, então, continue sendo assombrado por esses espíritos, porque tu estás ligado a ele, pelas tuas emanações mentais, pelo que tu faz, pelo teu desejo, pelas tuas paixões vis. Então, quando nós não nos transformamos em criaturas melhores, quais são as nossas companhias? A escolha é nossa. Vamos nos queixar? Sim, vamos nos queixar, mas tem razão, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Essas criaturas são doentes, como nós ainda somos doentes, porque nós temos muito o que crescer ainda. Ainda não fazemos todo o bem que queremos, como diz o apóstolo Paulo, mas fazemos o mal que não queremos. Porque as nossas condições espirituais ainda são precárias. Estamos nos aperfeiçoando. Somos espíritos que habitam esse planeta de provas e expiação, onde a característica de todos nós e do planeta, de todos nós é a perversidade dos homens, e do planeta, a inclemência do tempo. Não é isso que sofremos sempre? E aí estão as perversidades que nós mesmos realizamos. E vejam, quando nós sintonizamos notícias negativas pela nossa mediunidade, estamos atraindo espíritos negativos que vibram naquelas mesmas condições dos crimes que foram cometidos. E quando eu, ao pé do ouvido, digo para o meu amigo: tu sabe o fulano o que fez? Eu estou atraindo criaturas que também vão me perturbar depois.
o mal só campeia livre como hoje está, porque nós ainda não aprendemos a tirar dele o alimento. Qual é o alimento? A divulgação. Já dizia um ditado antigo que o mal dá a volta ao mundo antes mesmo que o bem calce as botas. Em outras palavras, é mentira e verdade. Mas é isso, no fundo. Porque nós realimentamos o mal, comentando o mal que os outros fazem, esquecendo que estamos fazendo mal a nós mesmos, ingerindo essas vibrações deletérias e que depois vão se exteriorizar nessa ferramenta que Deus nos deu, essa máquina preciosa que nós mesmos vamos deturpando, dilacerando pelas nossas más companhias que atraímos pelo nosso pensamento, pela nossa faculdade mediúnica. Então, quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, vamos deixando de sintonizar com essas criaturas que rotulamos como perversas. Veja, é um rótulo que nós colocamos, porque não há criaturas perversas. Elas optaram pelo mal. Elas não são más. Foi a opção de realizar o mal. Deus criou seres perfeitos. Nós é que nos corrompemos nessas jornadas todas, aqui, no plano físico e no plano espiritual. E vamos nos expressar por essa corrupção que realizamos em nós mesmos. Portanto, pensemos bem. Posso estar num corpo de atleta, mas se o meu espírito, ou se eu, espírito, melhor colocando, estou debilitado, esse corpo não me dará sustentação. Logo, logo ele enfermará. E aí terei que colher a semeadura que realizei. Pensemos nisso, meus irmãos. Abracemos Jesus. Mas para abraçar Jesus, é necessário que nós vamos a Ele. Ele está aqui. Está em qualquer lugar. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, Ele não entra. Ele sempre perguntou, quando alguém chegava perto dele, o que tu queres que eu faça por ti? E a criatura dizia. Se era possível, ele realizava. Nós hoje estamos trocando Jesus pelas intrigas e futricas que o mundo apresenta para nós e nos encanta muito os ouvidos de muitos de nós. Busquemos Jesus em qualquer situação, mesmo naquelas difíceis e principalmente nestas, mas não esqueçamos também de buscar Jesus nos momentos de alegria, de felicidade, para que Ele possa confraternizar conosco. Não sejamos egoístas a esse ponto. Busquemos Ele. Estamos nos aproximando aí do Natal e quantos estão preocupados com os brinquedos, com os presentes perecíveis? Mas Jesus, que deveria ser homenageado, substituímos por um tal de Papai Noel. Onde vamos chegar? Fica isso para nós pensarmos. Será que somos sãos? Até o nosso próximo encontro, com a graça e as bênçãos de Jesus. Foi um prazer estar com todos vós. Obrigada, Sr. Paulo Salerno, pela exposição, que através dessa explanação de hoje nós possamos orar e vigiar os nossos pensamentos, que nós possamos conectar com a espiritualidade amiga, que nós possamos entender que somos muito além de um corpo físico, que estamos na imortalidade
e que precisamos tratar o nosso espírito, assim como buscamos tanto o bem para o nosso corpo físico. Convido a todos, então, neste momento, para que nós possamos realizar a oração final, onde nesta oração também será transmitido o passe, tanto aqui na casa como para as pessoas que estão nos assistindo virtualmente. Queridos amigos, vamos nos conectar com a nossa mente, nos conectar com o nosso Mestre Jesus, que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação, pela grande dádiva que é estar habitando este corpo, o qual sim, precisamos ter muito carinho, precisamos ter muito amor e cuidado, que possamos, a partir desta conversa, desta explanação de hoje, evoluirmos o nosso pensamento e também cuidarmos do nosso corpo espiritual, pois é através deste espírito que passaremos todas as nossas demais vidas. Estaremos com ele na imortalidade. Pedimos que tudo que viemos buscar aqui, neste momento, vibramos forte, que possamos colher e acreditar que tudo que gostaríamos, a nossa saúde, a paz, o amor, neste momento está sendo enviado através desse passe. Querido Jesus, agradecemos pela sua bondade, espiritualidade, pedimos que compartilhe estes bons momentos, esses bons fluidos, para quem possamos estar neste momento endereçando o nosso pensamento. Além disso, que os nossos lares sejam tomados de uma luz extremamente poderosa, vibrando energias salutares, energias de harmonia, de paciência, de tolerância. Que o nosso lar, assim como o nosso corpo perispiritual, seja harmonizado neste momento. Que a água exposta seja magnetizada e que ao ingerirmos essa água, possamos sentir e receber todos os benefícios de uma energia do bem e de amor. Sendo assim, agradecidos que somos, pedimos gratidão pela vida e encerramos a exposição e os trabalhos da noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos.